Estratégia e Direito, um podcast do Rueda e Rueda Advogados. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do nosso podcast Estratégia e Direito. E hoje o tema é a sala de aula do futuro, o advogado no mundo das IAs. Para isso, a gente trouxe duas pessoas especialistas no tema, uma para trazer uma visão de mercado, né, do que acontece no dia a dia, e uma pessoa com uma visão mais acadêmica, de estudo e de pesquisa. Elaine Ferreira, sócia do escritório Rueda e Rueda, especialista aqui na área de Legal Ops, e também em inteligência de dados. Ela é a sócia gestora dos dois departamentos. E Paloma Saldanha, PhD, né, em Direito, voltada para IA, né? A especialidade dela é voltada para IA. Então as duas vão falar aqui do tema no decorrer do nosso episódio. Bom, acho que para começar, Elaine, nada melhor do que entender um pouquinho do que é, né, esse universo da IA na prática aqui no nosso escritório, no dia a dia. O que é que você tem vivenciado aqui de desafios? Como é que tem sido a tua experiência com a implementação, com tanta novidade, com esse mercado aí cheio de coisas positivas e coisas negativas também, né? Como é que você consegue enxergar isso e administrar isso no dia a dia aqui do escritório? É bem desafiador. São dois pontos, né? São duas vertentes. Tem a questão de a IA, ela consegue desenvolver muitas tarefas que são repetitivas. Um advogado gasta, sei lá, 30%, 40% para fazer tarefas que uma máquina pode fazer. Daí a gente utiliza automações, até dentro do escritório mesmo. A gente fez esse cálculo em algumas equipes e percebemos que a gente conseguiu diminuir, sei lá, 30%, 40% do trabalho de alguns advogados de acordo com a equipe. A máquina, tudo que é repetitivo, a gente consegue criar alguns padrões. O nosso objetivo hoje é fazer com que o advogado trabalhe na parte pensante. Se tem uma tarefa que ele é repetitiva, e não só nisso, né? Que ele também tem uma crítica de que entenda o que é que vem por trás daquele IA. Ele entenda que aquilo ali são números, são cálculos matemáticos que vai trazer algumas probabilidades e que ajude o dia a dia. E o nosso objetivo é fazer com que o advogado seja o ponto final, que ele que aprove o que a IA está trazendo, que a IA vai trazer muitas possibilidades, alternativas e coisas que facilitem o trabalho. Com a automação, a gente vai reduzir o que é tarefa repetitiva e o que é tarefa intelectual, a IA vai dar o suporte. Por isso, eu reforço, a IA que a gente trabalha aqui dentro do Rueda e Rueda, ele não é o final. Ele é o copiloto. O piloto é o advogado. É o cara que vai dizer, faz sentido ou não faz sentido. Então, o nosso maior desafio hoje é desenvolver essa mentalidade crítica interna de que vale a pena a gente utilizar a IA aqui? Nem tudo, gente, também vale a pena usar a IA. Eu vou comprar uma ferramenta absurda, cara, não sei o quê, e quando você vai ver na operação não faz sentido nenhum. Você está com a ferramenta cara, ponto. Então, ela precisa ter também um objetivo. Ela precisa ter um propósito para o que é para ser feito ali. Sim. E, Paloma, como é que isso tem sido percebido no universo acadêmico? Eu acho que os advogados do futuro estão sendo preparados para essa nova realidade. Os meus alunos estão. Brincadeiras à parte, a gente tem uma preocupação muito grande na academia, porque a gente sai daquela estrutura de um desenvolvimento crítico atrelado unicamente ao direito, à legislação, ao ordenamento jurídico, jurisprudência, e passa também agora para o lado da técnica, né? Não a técnica legislativa, não a técnica do peticionamento, mas a técnica da tecnologia em si, da tecnologia digital, né? Então, a gente tem sim essa preocupação, mas especificamente com o desenvolvimento ético do uso da tecnologia digital.
Porque é aquela coisa, não adianta a gente ter um autoaprendizado, um autodesenvolvimento de habilidade, capacidade, competência em tecnologia X, Y, Z, se eu não tenho discernimento, consciência suficiente para entender que se eu utilizar essa tecnologia X dessa forma, eu vou estar muito mais violando o direito do que resguardando qualquer tipo de direito. Então, a gente tem sim. A gente tem universidades e faculdades no Brasil que trabalham com estruturas curriculares completamente diferentes, né? Apesar de ter que seguir uma questão específica baseada nas normas de base, diretrizes e por aí vai, do MEC, por aí vai, mas a gente tem construções que já levam hoje, que já trazem, por exemplo, a disciplina de Direito Digital como uma disciplina não mais eletiva, mas sim uma disciplina obrigatória. A gente já começa a ter disciplina de programação para advogados, né, que aí seriam desenvolvimento desses temas, mas também elaboração e engenharia de prompt para a utilização da IA generativa hoje em dia. A gente já tem, inclusive, a participação de disciplinas de direito digital em cursos, por exemplo, de sistemas para a internet, que é o que a gente pode ver na Católica também, né, que faz o quê? Faz com que esses desenvolvedores do futuro comecem a ter uma perspectiva ética e jurídica para o que eles estão fazendo. Porque a gente sempre faz assim, o desenvolvedor ele consegue fazer tudo que você pedir, né? Ele consegue desenvolver o que vocês quiserem, ele consegue. Mas o freio ético de, ok, eu posso, mas eu devo fazer isso? Então, esse é o que a academia traz para a gente hoje em dia, a reflexão, a criticidade sobre o que é que eu posso utilizar e fazer de fato com aquela tecnologia digital. E isso já está se expandindo para todos os cursos. E não só em direito, principalmente em direito, porque a gente tem aí uma mistura, né? Eu falo de medicina, eu falo de direito, de engenharia, de sistemas para a internet, por aí vai, mas é geral. E assim, onde é que você enxerga hoje o maior gargalo para isso acontecer de forma mais efetiva e não ficar restrito a apenas uma ou outra universidade? Como é que você enxerga isso mais no campo educacional geral mesmo, do país, a nível país? Então, aí quando tu fala campo educacional, tu fala só educação superior Eu falo superior porque eu acho que quando a gente vai entrar no cenário advogado, mas fica à vontade para discorrer no sentido educação. Como é que você enxerga que a gente pode melhorar isso efetivamente para quando chegar lá na frente, Pronto, na formação superior? esse ponto, a gente não pode começar na educação superior, Uhum. né? Não pode, porque se a gente está falando de um desenvolvimento de criticidade ética, eu preciso começar na base, e a minha base é a infância. Uhum. A gente teve em 2023, na mudança de governo, né, a gente veio, até 2022, a gente veio, acho que 2018, 19, até 2022, a gente veio com uma grande quantidade de fake news, né, de desinformação, na verdade, que desinformação não é só fake news, né, então tem várias outras opções. Isso fez com que as pessoas aceitassem o conteúdo da internet de uma forma muito fácil, e ninguém questionava o que tinha ali, e aí qualquer idade. Então, em 2023, a gente teve a entrada da Política Nacional da Educação Digital, que a gente chama de PNED. Essa política, ela vai em 4 eixos. E aí, por que eu faço questão de mencionar sempre a PNED? Porque ela é a minha esperança para a reestruturação disso daí, de eu começar aqui embaixo e ver uma resposta lá na frente, no meu estudante de direito, mas não só nele, no advogado que vai ser formado, no meu desembargador, no meu magistrado, em quem vai estar lá na frente, na ponta, sabe? De fato, efetivando, operacionalizando o direito. E a PNED, ela traz lá, primeiro, a inclusão digital. Não vou me ater, eu vou me ater só o que é necessário. Inclusão digital que trabalha com infraestrutura, tá? Em geral. Depois ela vem de direito de educação digital escolar. E aí é o ponto, porque quando ela fala de educação digital escolar, ela vai trazer não só a utilização técnica da tecnologia, mas dentro disso, ele pede a curricularização de direito digital nas escolas, para que possa ter o quê? A criticidade. Para que aquela criança que está lá embaixo, a partir dos 12 anos, né, ela consiga entender que aquela ferramenta ela precisa ser pensada antes de ser utilizada, né? Então, já trabalhar com direitos digitais para entender, e isso vai se desenvolvendo. Então, inclusão digital, direito digital escolar, pesquisa e desenvolvimento, que aí trabalha com o mercado, porque eu preciso ter uma pesquisa em tecnologia para que o meu mercado ascenda de uma forma que não viole direitos, mas que resguarde. E tem a parte de realocação de pessoas em idade ativa no mercado. Por quê? Porque várias pessoas hoje em dia estão sendo retiradas do mercado porque estão sendo substituídas por automações. Então, se elas não têm a capacitação suficiente, na verdade,
a capacitação suficiente dada pelos seus empregadores para que elas se mantenham em seus empregos, ou então vão para um outro lado, como a Elaine colocou aqui, né? Então a gente quer que vocês pensem o direito e não que vocês operacionalizem como apertar um simples botão e o negócio fluir. A gente precisa pensar o direito. E aí trabalha para esses 4 âmbitos. Quando eu tenho esses 4 eixos trabalhando junto, aí eu vou ter um adulto que sabe discernir o que é ético e o que não é. Sabe agir de forma ética ou não. Sabe pensar de fato o direito. Sabe? Sendo da área jurídica ou não. Porque eu tenho um cidadão que foi formado desde a base, preocupado com valores. Mais uma vez a gente observa que o modelo, né, de educação do país ele está completamente ultrapassado. Isso não é só por conta da questão da tecnologia, da IA. A educação financeira, por exemplo, básica, as pessoas não têm, né? Chegam na vida adulta sem saber administrar questões financeiras essenciais, né? Completamente endividadas. A gente coloca no mercado alguns adultos que não sabem lidar com a questão do dinheiro, e assim não é diferente também com a questão tecnológica. Agora, trazendo um pouco mais para a realidade aqui, você percebe que as universidades locais elas estão se preparando, estão fazendo esse movimento para se adaptar a essa nova realidade. Eu já visto que a velocidade do que está acontecendo no mercado é absurda, e todo dia surge uma coisa nova, e todo dia tem uma inteligência nova e tal. Tá indo direitinho, porque o que acontece? De universidade aqui a gente só tem a Universidade Federal e a Universidade Católica de Pernambuco. Todas as demais são faculdades, né? Então, a gente precisa pensar qual é o propósito dessas instituições de ensino superior. Então, o que é que elas querem? Tem umas que visam a empregabilidade sem o desenvolvimento crítico. Então já peca nessa parte ética. Então você pode ver, por exemplo, disciplinas de processo civil, disciplinas de prática jurídica, já no começo da universidade, em prol de uma retirada de filosofia, de sociologia jurídica, de hermenêutica jurídica e por aí vai. Tem outras universidades que são extremamente tradicionais, que trabalham quase que 100% de teoria. Então, os estudantes passam a universidade como um todo, trabalhando só em cima da teoria. E tem outras universidades que trabalham com o mix, que é o que a gente precisa. Né? Então, hoje em dia, a gente já consegue ver, como eu falei anteriormente, a introdução da disciplina de Direito Digital, a gente já consegue perceber que dentro das outras disciplinas, os professores trazem a perspectiva do digital, porque é um contexto, né? Eu critico muito esse direito digital, para mim não é uma disciplina, apesar de eu ser a professora de direito digital, né? Porque o digital é um contexto, eu preciso trabalhar em todas as disciplinas do direito. Para poder chegar no direito digital, eu já tenho um compilado bastante, na verdade, suficiente. E aí a gente passa, Ricardo, a perceber que essas universidades, elas estão conseguindo sim, se transformar e se adequar dentro desse contexto digital, porque a gente começa a ter agora, por permissão também do MEC, a entrada de mestrados profissionais. Então a gente trabalhava muito com MBA, né, na área de administração, enfim, e dentro do direito a gente não tinha. Surgiu até a ideia do LLM, para ver se a gente dava uma engajada para trabalhar com meio parecido com o MBA, mas não era. E aí agora a gente já tem os mestrados profissionais, onde você consegue trabalhar de uma forma super prática o que você entende, o que você quer, enquanto direito digital, por exemplo. Né? Inovação, a gente trabalha muito com isso. Então você não tem, por exemplo, entregar mais um TCC, uma dissertação de, sei lá, 100 páginas, né? Você entrega um produto. Então, assim, qual o produto que o Rueda está precisando aqui hoje em dia para resolver um setor que é de gestão de Elaine? Então, essa pessoa entra nesse mestrado profissional, ela passa esses 2 anos trabalhando com a gente numa perspectiva de entender teórica e prática aquele desenvolvimento e termina esses 2 anos com um produto pronto e validado por uma equipe que está preparada para isso. Eu tenho um ponto de vista pessoal em relação a isso, porque... contra ou a favor? Não, eu sou a favor, tá? Eu sou a favor. Agora, eu penso de uma maneira que é o seguinte: você tem na universidade a oportunidade, né, de começar essa parte da introdução digital, etc. Tem gente que defende cursos específicos de longa duração voltado para o tema,
Mas a velocidade, ela é um contraponto a esses cursos de longa duração. Eu acho que no meio do curso, quando você preparar a ementa, já vai estar desatualizado, porque a velocidade é Por muito isso que maior. as ementas elas precisam ser tão genéricas quanto as legislações que estão saindo hoje em dia. Porque senão, por exemplo, a gente está aí quantos anos discutindo o marco legal da inteligência artificial e por que está há tanto tempo sendo discutida? Porque a gente precisa de uma legislação que seja genérica e forte o suficiente, fechada, mas não tão fechada para não se tornar obsoleta. E aí um desafio. ementa, exatamente, e a ementa ela precisa ser nesse mesmo caminho, e as universidades também trabalham com cursos livres, né, vinculados aos mestrados profissionais, vinculados à especialização e também vinculados à graduação, que são os cursos livres que estão atrelados ao que se quer dentro daquela ementa que foi exposta. Isso que é o grande desafio, é esse, você conseguir acompanhar, né, o ritmo. O imediatismo termina levando muito o adolescente, né, muitos adolescentes não, mas jovens, a procurar esses cursos na internet que são gratuitos, mas que eles não verificam, não têm nem capacidade de analisar a qualidade daquele curso. Né? E o estar dentro de uma universidade é muito mais do que aquela habilidade que está sendo desenvolvida, aquele pensar crítico que está sendo desenvolvido. É também a socialização, é também o networking, é também o desenvolvimento de habilidades de comunicação oral, de estar em ambientes, de se portar em determinados ambientes, que vai fazer toda a diferença no campo profissional daquele advogado, daquela advogada. Então, é um universo à parte, sabe? E Elaine, como é que você enxerga esse posicionamento quando você vai buscar uma contratação, por exemplo, para a tua equipe? Quais são as análises que você busca fazer para poder trazer um profissional para atuar na área que tu gere hoje no escritório? É bem interessante quando a gente fala das habilidades. Se tivesse me feito essa pergunta há 6 meses atrás, eu teria falado sobre habilidades técnicas. Mas hoje é fundamental que eu tenha uma pessoa na minha equipe que não estou aqui dizendo que não é necessária habilidade técnica, habilidade jurídica, mas é importantíssimo a habilidade de adaptação. Porque e curiosidade, gente, é muito bacana quando você está com uma equipe curiosa. Então, você precisa ter todo o conhecimento jurídico, toda a habilidade jurídica, toda a base jurídica é fundamental, é importantíssima, mas também é necessário que você tenha uma equipe que tenha uma criticidade, olhe aquilo e critique. Eu acho que isso não vai ficar bacana, eu acho que isso não vai ser interessante. E traga também elementos que informem por que não é interessante e por que não é bacana, porque às vezes a pessoa só não quer aquele caminho porque vai ficar um pouquinho mais difícil no início. Pessoas com habilidade técnica é importante, sim, mas pessoas que tenham criatividade, pessoas criativas são maravilhosas, às vezes é difícil trabalhar? Mas é muito bacana quando você tá com a realidade, né? De vez em quando. tem que estar. Quando você tá com um projeto, que aquela pessoa consiga analisar todo o projeto do início até o final e consiga identificar alguns pontos de melhorias que às vezes a inovação e não é nem nada muito disruptivo. Não é. É simplesmente uma ação simples que vai fazer uma cadeia de melhorias para o projeto. E se a gente começasse a reanalisar esses documentos da forma X? Eu acho que a gente começou a subir os documentos por RPA. RPA é Robot Process Automation, que são robôs de automação que automatizam alguns processos em razão de um estagiário. O estagiário virou e fez assim: poxa, eu fui contratado só para subir documento no sistema. Será que vocês não conseguem aí analisar um ponto de a gente pegar um robô que pega essa informação e suba para o sistema? Eu vou ficar disponível para fazer outras coisas. Que ele queria fazer resumo, ele queria fazer processo, ele queria fazer peça. Então, daí a gente começou a fazer o desenho de todo o processo e criamos um robô. Isso economizou o trabalho dele e de todos os advogados que estavam naquele processo. Então, quando a gente procura alguém para a nossa área, a gente não procura uma pessoa que tenha um conhecimento aprofundado de tecnologia, mas aquela pessoa que esteja aberta à tecnologia, entenda o que
está acontecendo ali, e hoje talvez seja um pouquinho mais difícil, mas com o decorrer do tempo e conhecendo as pessoas, identifique um propósito. Eu sei que às vezes é muito difícil você conhecer todo mundo que está na sua equipe, mas é importante conhecer. Porque quando você conhece as pessoas, você sabe qual o propósito daquela pessoa para conhecimento, para a vida. E às vezes tem gente que realmente quer uma vida mais pacata, que não vai correr atrás de fazer cursos e cursos e cursos, não. É aquela pessoa que quer algo mais estável, que precisa de estabilidade para resolver os problemas dela. Então, mais importante, os problemas dela do escritório, assim, os documentos e tal. Mas o mais importante do que a gente procurar pessoas com autoconhecimento, com profundidade, é também saber quais são as pessoas que estão aqui hoje. Com quem a gente trabalha? O que essas pessoas querem? Qual o objetivo de vida delas? Faz sentido eu colocar essa pessoa que não tem o menor interesse numa área altamente criativa? Se ela não é criativa, se ela não tem interesse? Então, assim, eu acho que um dos pontos de mudança, através de muita conversa, assim, com as coordenadoras, com a equipe, é exatamente esse. Quem são essas pessoas que a gente já está hoje? Essas pessoas querem estar aqui na função que estão, ou é melhor a gente conversar com outros gestores e, essa pessoa aqui é muito técnica. Ela quer paz e na nossa equipe não tem. Assim, digo, acesso de criatividade e mudança toda hora. Então, essa pessoa quer estabilidade, aqui não tem. Ela não quer esse ambiente tão criativo, de gente puxando toda hora, mudando tudo. Então, assim, eu acho que essa mudança de visão de como a gente está hoje, talvez há 6 meses atrás a gente estaria na técnica, entrega. Hoje não, hoje a gente já está começando a ver com outros olhos, outra perspectiva, outra situação. A gente quer trabalhar com um propósito de entrega, o que a gente quer fazer, quais são os nossos objetivos, juntando com o propósito da empresa, porque às vezes a pessoa tem um propósito diferente juntando com o propósito da empresa, fazendo um alinhamento, seguindo mais ou menos com esse objetivo. E utilizando a característica pessoal de cada um para identificar onde é que melhor aloca as pessoas. Exato. E é tão Perfeito. difícil fazer isso, porque às vezes as pessoas têm vergonha de falar, tipo... Mas isso já é uma característica. Isso já é uma característica. Então você tem que ir puxando aos poucos e daí vai adaptando. Então, hoje, podemos dizer que para você é mais relevante algumas soft skills do que a técnica efetivamente. Comportamento, discernimento, pensamento crítico, ele se torna mais valioso do que um cara muito técnico que ele não vai, de repente, ter esse pensamento, ele vai executar mais do que pensar, né? Então, para você, é um equilíbrio entre essas duas pontes, trazendo mais esse peso para a questão de soft skill mesmo, de comportamento, discernimento e etc. Exato. Equilibrar, sabe? Equilibrar. Ter o conhecimento profundo é fundamental. Exemplo, a gente está com alguns projetos internos que, sem a pessoa do conhecimento profundo, a gente não consegue fazer os outros avanços. Mas só com a pessoa do conhecimento profundo, a gente também não consegue fazer outros avanços. É um trabalho de cooperação contínua que é fundamental para o objetivo final. Todo mundo precisa saber qual o propósito. O propósito do projeto, o propósito pessoal, o propósito da empresa, tem que estar tudo mais ou menos alinhado, né? Aquela ideia, a frase de Nietzsche, né? Quem sabe por que viver, consegue aguentar qualquer como. Então, assim, se a pessoa sabe o porquê está fazendo aquilo ali, ela consegue seguir aquele caminho até fazer, e conseguir como fazer aquilo. Então, assim, a ideia é essa, sabe? Unir essas duas visões. Que é tão difícil, E né? trabalhar em equipe, né, Laia? E aprender e saber trabalhar em equipe. E fazer com que as pessoas também cooperem, assim. O nosso trabalho, né, Ricardo, está trazendo muito essa visão de letramento digital em fazer com que todo mundo do escritório entenda como a gente está, até um trabalho bem específico que a gente ainda está desenhando, como a IA funciona, como é que é lá por trás. Como é que chega ali para a IA saber que rei e rainha, o rei está para a rainha, e aí, como chegou aquele cálculo matemático? Ele começou a entender que 80% ali de similaridade entre rei e rainha, sabe? Porque às vezes as pessoas ficam brigando com a IA.
Rei, rainha, não sei, essa aí, talvez você fez errado. Aí, no contraria, você faz, você está certo. Então, daí eles ficam brigando com a alucinação e alucinam da alucinação, e daí vira, começa de novo, vai do zero, tem alguma coisa, alguma orientação que não foi adequada. Então, é cálculo matemático, ele não está ali para discutir com você, ele vai dizer, pô, você é o cara. E vai trazer coisas completamente distintas. Então, assim, é meio que a gente quer trazer isso, né, para que as pessoas consigam entender e ter essa criticidade de dizer, bom, isso aqui é um cálculo matemático, ele considerou que isso aqui é 80% certo, mas eu estou dizendo que está errado. Então, vou tentar corrigir. Tentei, não tá batendo aqui, alucinou. Vamos lá para o zero. E assim, teste e acerto. Acertar o erro. Aceitar o erro. E você precisa ter o discernimento básico para entender quando ela alucina, né? Porque se você for um completo ignorante, né? Exatamente. Um aventureiro de tecnologia artificial e inteligência artificial, você vai acreditar e aquilo ali pode se tornar uma verdade para você, né? Por isso que é importante que você tenha muito cuidado ao fazer uma pesquisa qualquer e tenha um conhecimento mínimo para poder ter um nível de discussão com a própria IA quando ela sair do eixo, né? Acontece muito das pessoas aceitarem o que vem ali como uma realidade, como verdade, e isso aí termina que prejudica e pode colocar uma operação a perder, né? Você, Paloma, como é que você entende que a universidade não, o mundo acadêmico tem pensado e refletido a respeito disso? Porque é, um, é, um, é uma questão é uma linha muito tênue entre emburrecer a população, né? Porque a pessoa vai estar lá só trabalhando com a IA, ela não para de pensar. Ela vai trabalhar com aquilo ali, achando que aquilo ali vai resolver todos os problemas da vida dela e ela não precisa mais pensar. O que a universidade tem pensado? É um tema que eu escuto muito em conteúdos que eu navego por aí, falando exatamente sobre isso. O termo pode ter até sido mais pejorativo, né, emburrecer, mas é porque é uma preocupação grande mesmo que a gente tem. Como é que o mundo acadêmico tem enxergado aí essa preocupação? Vamos lá. Tudo na vida é interesse, né? Tudo. Todos que estão aqui têm um interesse específico, né? Nesse episódio do podcast, quem está escutando a gente tem um interesse específico, e cada um que está escutando vai escutar a partir do seu propósito, né? A vida é assim. Então, da mesma forma que a gente faz isso hoje, que a gente está aqui conversando, a gente tem o crescimento, o nascimento, o crescimento, o desenvolvimento e o uso dessas novas tecnologias, tá? Tem um livro chamado A Ordem do Discurso, de Michel Foucault, que ele começa o livro perguntando qual é o perigo de você falar em público, de você discursar. O que é que tem de mais nisso? O que tem de mais é que depende de quem está na plateia. Cada um de nós temos uma bagagem. Então, Elaine escutou determinadas músicas, Ricardo escutou outras, eu escutei outras, lemos livros diferentes, convivemos com pessoas diferentes, tivemos experiências diferentes na vida, e isso faz com que a gente perceba o mundo de uma forma diferente, certo? Então, tudo o que for apresentado aqui agora, se alguém botar o mesmo texto para a gente ler, a gente não vai ter a mesma interpretação, porque tudo vai depender da bagagem que a gente teve. Sim. E isso é utilizado, isso tudo para dizer o quê? Para dizer que quando a gente está falando de indústria tecnológica, existe um interesse dessa indústria tecnológica e ela leva em consideração as capacidades, as bagagens de cada pessoa. A educação, eu vou falar uma coisa um pouco mais forte aqui, que assim não está vinculada a nenhuma questão política, tá? Mas é uma coisa minha, pessoal, que eu entendo realmente. A educação, ela é um projeto, tá? E que é um projeto que é trabalhado desde sempre, se a gente for voltar para o colonialismo brasileiro, é um projeto lá atrás, né? Foi trabalhado dessa forma, hoje foi moldado dessa forma, a gente tem hoje em dia vários formatos pedagógicos dentro de escolas e universidades e que atendem a determinados interesses. Então, se eu tenho uma empresa que o interesse dela é o lucro e, por exemplo, eu preciso, para lucrar mais, eu preciso que mais pessoas utilizem o meu aplicativo, por exemplo, o que eu posso fazer
para que este aplicativo seja utilizado por todas as pessoas, inclusive as pessoas que não sabem ler nem escrever. Então eu vou botar um botãozinho com o formato de um microfone e as pessoas vão começar a entender que se eu clicar e arrastar para cima, eu posso passar uma mensagem. Eu posso passar uma mensagem que eu não sei para onde essa mensagem está indo, a voz e o conteúdo, não sei onde está sendo armazenado, e aí eu atendo uma coisa que a gente chama de economia da atenção. Né? Então, eu tenho uma criança de 2 anos que a ela é entregue um celular para passar uma mensagem para o avô ou para a avó num aplicativo de mensageria, por exemplo, e ensino a ela como é que faz, porque quando ela quiser, ela pode acessar aquele aplicativo e mandar, e eu esqueço que aquele ato que eu estou fazendo de entregar o meu smartphone para aquela criança já é um ato de violência, sabe? Então, a academia enxerga o seguinte: quais são os interesses que estão envolvidos nesse processo de construção crítica do uso das tecnologias digitais? Então, eu tenho as empresas tentando utilizar a economia da atenção, fazendo com que os algoritmos rodem numa perspectiva de entender o seu funcionamento, entender o que é que você prefere, o que é que você gosta, o que é que você não gosta, com quem você conversa mais, para eu te dar mais do que te vicia, tá? Porque eu preciso te manter aqui dentro. Então, nessa perspectiva, o que é que eu tenho de violação de direito e o que é que eu tenho de resguardo de direito? A gente precisa pensar nisso. E até quando essa ideia do discurso vai ser vinculada. Aí é onde entra todo ano eleitoral, o que é que a gente vai falar, o que é que a gente vai deixar de falar, o que é que vai ser posto e imposto, né, pelo que está sendo colocado nas redes sociais, para trabalhar essa construção, esse desenvolvimento. Então a academia, ela olha e diz assim: como é que eu vou trabalhar, por exemplo, aí voltando para a parte do curso de Direito em si, como é que eu posso trabalhar liberdade de expressão hoje em dia no curso de Direito? Eu vou trabalhar só em Direito Constitucional, na cadeira de Direito Constitucional, onde ele fala de direitos fundamentais, porque liberdade de expressão é um direito fundamental? Não. Eu tenho que trabalhar em Constitucional, eu tenho que trabalhar em Direito Eleitoral, eu tenho que trabalhar em Direito Digital, eu tenho que trabalhar em Direito Civil. Porque, querendo ou não, se a gente não falar de liberdade de expressão hoje numa disciplina de Código de Defesa do Consumidor, eu não estou falando de liberdade de expressão. Porque toda a relação que eu tenho dentro desses aplicativos é uma relação consumerista. E até que ponto esse contrato está cumprindo, para além das questões consumeristas, está cumprindo a função social do contrato, que aí entra constitucional. Entende? Eu não tenho como deixar de falar liberdade de expressão se eu não trabalhar em constitucional, em consumidor, em direito civil. Eu não tenho como não falar, inclusive, numa disciplina de Estatuto da Criança e do Adolescente. Hoje em dia que a gente tem o ECA digital, né, já está aí esperando entrar em vigor. Então, é uma mistura hoje em dia, sabe, Ricardo? Eu não tenho mais como tirar o foco de todas as disciplinas do direito. E é isso que a academia está tentando fazer. Tentando mostrar que o direito agora não é isolado, né? A gente sai daquela caixa dourada em que só consigo falar de direito, só posso falar de direito não se comunica com nenhuma outra ciência, digamos assim, quando na verdade não. Né, eu coloco como direito como essencial. Eu costumo dizer que todo mundo deveria fazer um curso de direito por uma questão de formação cidadã. E aí, como a minha formação foi toda direito e tecnologia, eu consigo enxergar dessa forma, eu enxergo dessa forma, tá? Então, os interesses, eles moldam como a gente consegue construir o uso da tecnologia. Então, a academia tem qual interesse? Não sei, depende de quem está financiando a pesquisa, né? E aí vem a perspectiva de se vai ter um trabalho ético ou não, porque aí, se for um trabalho ético, não depende de quem está quem está financiando a pesquisa. Quem está atuando na sociedade civil, com os institutos de pesquisa, com ONGs e por aí vai, qual é o interesse? Geralmente direitos fundamentais, então a perspectiva já vai ser quebrar o pau, desculpa a expressão, nas empresas. Então, na parte do setor empresarial, qual vai ser o interesse? O interesse é o lucro, então como é que a gente vai trabalhar? Direitos fundamentais, dá dinheiro? Não. Dá não, pode ser sincero. Não dá. Nenhuma empresa, não dá. Direitos fundamentais não tá. No dia que direitos fundamentais der dinheiro, aí a gente ter o setor empresarial se preocupando com isso. Óbvio. Isso é óbvio. Né? E a academia precisa olhar para todos esses atores sociais que a gente chama de stakeholders, né, para tentar entender como a gente vai formar esse profissional para ele entender que não existe só o advogada, mas que esse advogada vai trabalhar com diversas perspectivas dentro do mercado.
E eu acho que também entra aquele ponto, né? Quando você não paga pelo produto, o produto é você. É você, exatamente. Que é a economia da atenção. Exato. Eu falo muito de Eli Pariser, que tem um livro chamado O Filtro Invisível, né? O que a internet está escondendo de você. Ele foi que cunhou o termo filtro bolha, que é exatamente isso que você colocou. Né? Que a gente está lá imerso numa bolha, cada um aqui vai receber o que está mais utilizando, e a partir disso, esse interesse empresarial vai trabalhar em cima. É isso. Você tocou num ponto aí, e como é que tem visto, como é que está sendo visto a ética, né? A responsabilidade da IA, a ética na formação dos advogados hoje nas universidades, no meio acadêmico, na verdade, em geral. A gente continua com a disciplina de ética, né? A gente Uhum. tem a disciplina de ética jurídica, a gente tem a disciplina de hermenêutica, de sociologia, de filosofia, de humanidades, inclusive. Na Católica a gente tem uma disciplina de humanidades e transcendência, que eu acho que casa muito bem com essa coisa que a gente está falando desde de ser, né? Que eu preciso construir o valor ético para poder dar o uso, entregar a ferramenta para a pessoa saber utilizar aquela ferramenta para além do uso técnico. Mas a gente precisa ir além, sabe? Porque, assim, eu não vou nem entrar nesse debate, assim, do que é ética, mas a gente precisa entender que existem várias éticas disponíveis no mundo, na sociedade. E aí, quando a gente está na universidade, a gente trabalha com o DVC, né? O que deveria ser, o que é que um escritório de advocacia deveria ser, o que é que o judiciário deveria ser, o que é que o sistema de justiça como um todo deveria ser, e não necessariamente com o que ele é. Então, a gente tenta, a ética já começa daí, com deveria ser. Uhum. Eu já escutei muito assim, mas na época que eu dava aula só de processo civil, mas no escritório que eu estagio, a gente não faz assim, não. Eu disse, é uma questão ética a ser discutida com o seu escritório, porque deveria ser feito dessa forma, mas não é feito dessa forma, por quê? Questione. Ao invés de chegar na sala de aula, né, se colocando superior ao professor, errado, não é assim, não. Não, questiona, né? Vai lá, por quê? Porque é uma via de mão dupla. É você levar o que está no escritório para a sala de aula e da sala de aula para o escritório para fazer uma construção coletiva, colaborativa, e a gente trabalhar isso. E aí, quando eu falo que existem várias éticas, não vou entrar em cada uma dessas, mas é porque quando a gente chega no mercado, a gente tem a ética empresarial, que é diferente da ética social, que é diferente da ética constitucional. Né? Então, os valores sociais coletivos que a Constituição garante, eles não são levados tão em consideração pela ética do mercado. Então, a ética do mercado tem um outro caminho, tem um outro viés, tem um outro modus operandi, que isso é levado em consideração, pelo menos na minha disciplina de Direito Digital, porque a gente trabalha com proteção de dados, com inteligência artificial, com desinformação, com várias coisas, mas que as pessoas às vezes não entendem, que são duas éticas opostas. O campo ética, ele é bastante amplo, né? É. Elaine, dentro do cenário que a gente discutiu até então, como é que tu consegue avaliar teu time, proteger para que o uso da inteligência artificial seja para um benefício comum do escritório, etc. Como é que você garante a usabilidade desses usuários dentro do escritório? Primeiro, a gente tem que fazer um trabalho de compliance bem profundo, sandbox também. Sempre que tem algum projeto, a gente sempre coloca numa área onde a gente faz a análise, confere os dados, confere a segurança, analisa a possibilidade de vazamento. Isso é uma questão importante até para a gente discutir. Os escritórios grandes sempre têm um pouco mais de dificuldade de expandir tecnologia, porque trabalhamos com muitas pessoas. Então, a gente precisa fazer com que todas essas pessoas estejam alinhadas com o propósito, com o cuidado daqueles dados. Então, precisamos treinar, primeiro, precisamos testar, colocar em um ambiente seguro, conferir todas as possibilidades de eventuais vazamentos, explicar às pessoas que dados sensíveis não podem ser jogados na rede, não podem ser utilizados para fazer testes, se não for em um ambiente seguro. Então, existe toda uma estrutura de compliance, de cuidado, e explicar às pessoas a real importância daquilo que está sendo realizado. Porque, assim, quando a gente fala que
a nossa maior fragilidade não é nem a tecnologia. A nossa maior fragilidade são as pessoas, que às vezes a gente cria estruturas monstruosas, mas se as pessoas não estiverem caminhando no mesmo ideal, aquela estrutura vai cair, vai desmoronar, porque as pessoas não entendem a importância de utilizar daquela forma aquela estrutura. Tanto que é importantíssimo, tem um estudo que ele fala da caixa preta, né, das IAs, que foi feito um estudo para identificar huskies e lobos, para fazer a diferença de um para o outro. E a IA acertou, teve 99% de acurácia. Isso aí eu fiz uma apresentação para minha equipe, porque a gente fez um teste de um produto e deu 99%. Aí eu peguei e trouxe esse estudo e disse, deu 99% aqui. Mas o resultado foi certo. Mas quando eles foram entender qual é o caminho estava errado. Ele estava identificando lobo e huskies através do local onde é que ele estava, do ambiente. Se ele tivesse em ambiente de gelo, não era lobo. Se tivesse em ambiente domiciliar, era cachorro. Então, assim, ele conseguiu identificar não pelo animal, características do animal. Ele conseguiu pelas características do ambiente e teve 99% de acurácia. E foi utilizado e isso é importantíssimo, a gente ter esse senso crítico. Hoje, se a gente não utilizar o cérebro, ele fica preguiçoso. Ele fica preguiçoso, ele fica... Tanto que você vê que tem pessoas que são altamente viciadas no celular, tem pessoas que não sabem o que vai comprar em casa se não conferir no celular o que a geladeira apitou, o que é que de fato está faltando. Porque não tem mais aquele cuidado de abrir a geladeira, decorar o que está faltando para poder ir comprar. Tudo bem, o celular pode ser um suporte, mas ele não pode ser o que vai decidir sua vida. Não é o celular que vai apitar para dizer que está faltando alguma coisa na sua casa. O celular não pode estar o tempo todo... até pode. O celular não precisa estar o tempo todo dominando a sua área da vida. Não precisa um celular para informar as pessoas que tem um monte de prazo fatal para fazer no prazo fatal. Então, as pessoas precisam entender e ter esse pensamento crítico de eu tenho uma quantidade de prazo fatal X, tá voltando aí o recesso, tenho uma quantidade de prazo para fazer, não preciso que uma máquina me informe tudo, tudo bem, ela vai me informar, mas eu preciso me organizar, aquela mesma ideia de organização financeira, preciso me organizar para que quando chegue esse dia, eu trabalhe tranquilamente. Que o domínio é seu, né? Porque o domínio você tem a visão macro e você deixa os pequenos itens para ser trabalhado pela automação. A escolha é minha, fui eu que escolhi trabalhar daquela forma. Não é uma IA que... Harari, ele traz muito isso, né? Até assustador um pouquinho os livros dele. Ele traz muito essas questões de a máquina, ele vai acabar substituindo vontades, porque ele vai identificar quais são os seus padrões de comportamento através de pesquisa, através de compras, através de dia a dia, e daí ele vai começar a direcionar para o que ele considera e qual a probabilidade de você ter aquilo. E todos esses dados eles vão estar aí vendidos com as empresas, que vai estar ali induzindo a comprar um sapato novo de corrida, porque você começou a correr e de repente aparece sapato, e a pessoa, nossa, preciso de um sapato. E comprei o sapato no mês passado, mas esse sapato vai me fazer correr 20% a mais porque todo mundo está correndo muito. Então, assim, quando você para de pensar e criticar a informação que está vindo para você, você simplesmente vai seguir o fluxo e acaba sendo substituído por quem pensa. Então, é importantíssimo trazer esse alerta de cuidado, de criticidade. Hoje, a gente que está no comando, quem comanda é quem está na ponta, quem está pensando, quem vai decidir o que é que vai fazer. Não estou falando cargo de gestão, tá? Eu estou falando tipo advogado júnior. Ele vai comandar o que é que ele está fazendo ali das atribuições dele dentro do escopo de trabalho dele. E ele vai dizer aqui, quem comanda sou eu.
Sou eu que identifiquei aqui que existe uma forma mais fácil de fazer isso, já vou procurar aqui a equipe que pode me ajudar com isso, uma pessoa que já pensei numa forma de desenvolver isso. Então é importantíssimo ter esse senso crítico de entender o que está ali e como fazer da melhor forma, para não ser levado pela enxurrada de coisa que vem aí. Desafio, né? Porque o cérebro por si só ele já tem ele sabota a gente porque ele gosta de economizar energia, né? Então se você bota uma automação para trabalhar para você, ele fica confortável. Porque no fim das contas ele está fazendo um papel primário, né? Que é sobrevivência, a sobrevivência do corpo humano. Ele está ali para economizar energia e está de baixo. Se tu não usa ele, ele está feliz. Então é um desafio, tem que estar exercitando, né? Bom, agora para a gente meio que amarrar tudo que a gente falou aqui, vamos falar um pouco sobre regulamentação. O que é que tem se falado sobre a regulamentação da IA no Brasil? Haja visto que tem tanta coisa aí perigosa acontecendo, né, com o uso da tecnologia. O que é que tem se falado? Como é que o nosso poder legislativo tem pensado a respeito disso? Como é que está sendo esse caminhar? A gente ainda a gente teve, em 2018, a gente teve a Lei Geral de Proteção de Dados para que a gente se alinhasse, né, internacionalmente ao que estava acontecendo em termos de dados, que eu coloco como espinha dorsal em todo e qualquer... Paloma, mas direito digital não é só proteção de dados. Não, não é só proteção de dados, mas é uma espinha dorsal para tudo que a gente for tratar. A gente teve... Eu vou pegar algumas pinceladas, tá, para chegar onde eu quero. A gente teve em 2018 a LGPD, a gente teve a legislação que criminalizou o bullying. Então isso já é uma coisa, porque a gente trabalhava com todos os outros tipos penais que fazia com que a gente falasse sobre bullying, né, mas não necessariamente o bullying, o cyberbullying, então a gente teve essa criminalização. A gente teve a colocação da proteção de dados como um direito fundamental, para entender a crescente. E aí a gente teve a Política Nacional de Educação Digital, a gente teve a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, a gente teve o Marco Legal de Inteligência Artificial, que não saiu ainda, mas que está sendo debatido, levando em consideração, mais uma vez, uma perspectiva da União Europeia, mas também olhando para outros países agora, já que a gente tem em ascensão modelos de IA generativa, principalmente de IA generativa, da China, brigando aí literalmente com os Estados Unidos em termos de força tecnológica, né, desses sistemas. Então a gente tem olhado para isso também, mas é algo que está parado. A regulamentação de inteligência artificial está parada porque a gente sabe que o que a gente tem enquanto tecnologia, né, enquanto regulamentação hoje, está segurando de alguma forma antes que a bomba exploda, digamos assim, porque a gente tem a Constituição Federal, a gente tem um Código Civil, a gente tem um Código Penal, a gente tem o Código de Defesa do Consumidor, e aí veio agora o Estatuto da Criança e do Adolescente por uma força muito grande, né, um lobby muito grande, não das plataformas, por óbvio, porque foi bem complicado para elas, está sendo bem complicado para elas, tanto é que a própria ANPD estendeu o prazo para cumprimento dos itens do ECA Digital, porque colocam aí algumas responsabilidades que inclusive vão ser levadas em consideração na hora que a gente for colocar o texto final do marco regulatório de inteligência, marco legal de inteligência artificial. E aí, por que está demorando sair? Porque está todo mundo sem entender. O próprio AI Act da União Europeia, que saiu, que foi aplaudido, que foi colocado, já está sendo repensado, né? Exatamente pelo que você colocou, a freneticidade do desenvolvimento desses sistemas da tecnologia digital disponibilizada pelo povo. Então, como é que a gente vai fazer? Eu preciso de uma legislação que atenda e que não se torne obsoleta. E aí é onde entra a discussão, o que é que eu preciso ter nessa legislação? Eu vou trabalhar unicamente com a legislação que vai focar no punitivismo, que é o que a gente tem, né, desde sempre, então aquele arranjo institucional top and down, que é de cima para baixo, o Estado designa e quem está atuando no país tem que obedecer a qualquer custo. Ou a gente vai trabalhar com o que a gente chama de regulação responsiva, que a gente, por exemplo, trabalhar com um triângulo em que na base, quem está ali começando na base vai ter que atender 100% o que o Estado mandar, mas quem for atingindo determinados objetivos, determinadas metas do Estado, ele consegue ter uma liberdade maior de utilização, de passeio, digamos assim, dentro do cenário brasileiro.
E eu tenho uma visão de que essa empurrada de prazo da própria ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para que as plataformas cumprissem alguns requisitos do ECA digital, segue exatamente nesse modelo. Porque a gente tem uma autoridade que é nova, né? É nova, então ela precisa, por mais que tenham pessoas extremamente competentes trabalhando ali dentro, que começaram com recursos extremamente escassos e que hoje estão aí arrasando no que estão fazendo, elas ainda estão tentando entender o mercado. Então é como se fosse crescer junto com o mercado. É isso que a gente chama de regulação responsiva. E eu tenho aqui uma base, um ordenamento jurídico pátrio, que vai te dar condições suficientes para você trabalhar, óbvio, com as brechas que a gente tem, porque isso aí tem em qualquer ordenamento, mas eu vou te dar um prazo maior para atender, porque eu sei que vai ser complicado, porque você não vai conseguir estabelecer essa verificação de idade específica sem que viole ainda mais a proteção de dados daquela criança, daquele adolescente, e eu quero aprender o que é que você vai fazer em relação a isso, para que eu possa fazer uma regulamentação específica dentro daquela regulamentação que foi posta para você. Então, a gente está trabalhando num cenário em que as audiências públicas que eu frequento, os espaços públicos que eu frequento de regulação, pensam exatamente nessa perspectiva. A gente precisa trabalhar junto com o que vem acontecendo no mercado. Esse desenvolvimento também significa um desenvolvimento de regulação, também significa um desenvolvimento de sociedade. Então não adianta eu chegar aqui com um cliente para vocês numa plataforma, por exemplo, vocês resolverem um problema de verificação de idade num aplicativo, se tecnicamente falando, eles não estão conseguindo atender o que a legislação está lá, o que está no texto de lei. Porque talvez aquilo ali não seja cabível. Como também não adianta eu chegar para falar sobre determinados alvarás de influências mirins, se eu não determinar quais são os tipos de alvarás, se eu vou utilizar para cada vídeo, se vai ser para o canal específico, para o perfil específico. A legislação não vai trazer isso. Ela vai trazer que eu preciso do alvará porque eu estou falando de trabalho infantil, necessariamente, né? Mas essas especificações vão entrar onde? Vai entrar na jurisprudência, vai entrar na doutrina, vai entrar no desenvolvimento do que a gente chama de cotidiano jurídico, né? E que a gente vai precisar fazer com que a jurisprudência atenda aos valores legais coletivos e constitucionais. E aí a gente vai atendendo todos os interesses. O interesse da sociedade civil, que é a defesa dos direitos fundamentais, o interesse da empresa, que é continuar tendo lucro, mesmo tendo que obedecer o que existe de ordenamento dentro daquele local em que ele quer atuar, naquele espaço territorial que ele quer atuar, eu vou ter o direito dos titulares de dado, cidadão como um todo, a sociedade como um todo, de certa forma atendido, porque eu tenho um governo que está legislando, que está definindo, a empresa que está cumprindo, mas se ela não cumprir, eu vou ter como cobrar, e eu tenho a academia que continua trabalhando na pesquisa para mostrar o que é que tem de errado nisso aí tudo, pensando criticamente o direito. Sabe? Eu acho que até essa questão da divisão de risco da própria PL que tá para lá, tá para cá, tá para lá, tá para cá, é muito assustador, assim. Eu eu tenho uma visão positiva e uma visão negativa sobre o projeto no contexto geral. Mas quando a gente fala em desenvolvimento de tecnologia na área de saúde, vai ser muito engessado. Porque a gente está trazendo um novo aspecto de responsabilização, a responsabilidade objetiva. Antes, assim, hoje, na verdade, eu estou falando antes, mas hoje a responsabilização do médico é subjetiva. Você tem que ver a questão do dano, o que aconteceu, mas a partir do momento que ele utiliza a inteligência artificial para seu diagnóstico, a responsabilização é objetiva. Automaticamente, gente, isso é assustador. Cara, eu não acho isso assustador. Eu acho sensacional. Sabe por quê? Porque dá a você, médico, a responsabilidade do seu trabalho. Se você quer usar essa ferramenta de inteligência artificial generativa para questões de dados de saúde que são considerados dados sensíveis, você precisa ter o mínimo de ética para entender o que está acontecendo ali dentro. Você precisa, não sei, vou jogar aqui. Perguntem aos médicos que vocês conhecem quantos deles leem os contratos dessas ferramentas, para onde vão esses dados que estão sendo coletados, né? O recompartilhamento, o uso e por aí vai. Não sabe, porque vai nessa onda de eu preciso facilitar a minha vida. O que eu mais escutei, né? Porque para além da academia eu sou consultora também. O que eu mais escuto é assim, mas eu não posso ficar para trás, Paloma.
eu preciso utilizar isso aqui porque está todo mundo utilizando. Gente, mas por quê? Porque a gente vai cair na ladainha do tecnosolucionismo, que você colocou logo no começo, né? Eu preciso necessariamente de uma tecnologia para resolver esse meu problema, ou será que não? Para que eu vou usar isso? Tudo bem, decidi, não, eu quero. Aí vem a questão, você falou do risco, do apetite de risco. Qual é o meu apetite de risco? Eu tenho condições suficientes de aguentar esse risco daqui? Se eu tenho, então eu vou pagar para ver. Se eu não tenho, eu preciso recuar. Só que a gente não tem essa maturidade, né? A gente não tem esse nível de maturidade das pessoas que estão comprando essas plataformas. Também tem essa questão, eu acho que isso é o mais perigoso, assim, das pessoas utilizarem com responsabilidade. A responsabilidade é a palavra da vez, assim. Que só tem quando entende como funciona. Porque se a gente reclamava do CPF na farmácia, porque a gente não entendia qual era todo o caminho que era feito desse CPF, toda a compra que era feita ali dentro, quiçá de uma consulta médica apoiada por um sistema de inteligência artificial generativa. Exatamente. Apesar que hoje, até antes de você ir ao médico, você já joga algumas informações para perguntar, e aí você já vai no médico meio que discutindo com ele, né? Que é horrível. É horrível, né? É horrível isso. Mostra a sua capacidade de criticar alguém que estudou para aquilo dali, sabe? É isso. Bem, a gente ouviu vocês falando aí do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de mercado, sobre o tema. E como é que a classe enxerga isso? O que é a OAB, a Comissão de Tecnologia e da Informação e Direito, tem falado sobre o tema? Como é que a classe enxerga esse futuro da advocacia hoje? Essa é uma pergunta muito difícil, Ricardo, porque eu não posso Divide, falar pela né? classe. Né? As discussões, né? Pronto. Na comissão, a gente tem trabalhado na perspectiva de tentar entender o PL 2338, que é o Marco Legal de Inteligência Artificial, para criar uma nota técnica nossa, na perspectiva jurídica de quem trabalha com direito digital, para tentar enviar um texto um pouco mais agradável, digamos assim, que atenda aos interesses que a gente sabe que existem, né? E não só um único interesse, porque a legislação ela é feita de todos os interesses, senão não passaria nada, obviamente, né? Porque o lobby está aí para ser utilizado. Então a gente tem trabalhado nessa perspectiva da criação de nota técnica, e a gente tem trabalhado com eventos específicos sobre inteligência artificial para advogado, trazendo inclusive uma mescla de pessoas, não unicamente a academia para falar, mas a parte técnica, principalmente, para conversar com a academia e conversar com a advocacia. Então, a gente tem dado essa ênfase de mostrar, as pessoas que acompanham a CDTI devem ter percebido isso já, de mostrar que existem esses 4 setores, né, esses stakeholders, representações de stakeholders, que precisam ser ouvidas e que precisam conversar, dialogar para que a gente chegue num denominador comum. E aí? É um consenso. O que é que a gente vai querer disso aqui? Porque no final das contas o que a gente quer de advocacia para o futuro. A gente vai trabalhar na advocacia que vai se basear num tecnosolucionismo, ou a gente vai trabalhar na advocacia humanista que utiliza a tecnologia digital, né, como uma ferramenta, como mais uma ferramenta, como é um computador, como é uma caneta, como é um lápis de papel e por aí vai, que faz parte desse processo de construção, de resolução de problemas. Então isso é o que a gente tem levado sempre à discussão mensal da comissão e para os eventos que a gente promove para a advocacia, para a classe em geral, né? Tentar colocar isso. Criticidade. Para mudar, né? Do reativo para o proativo. Exatamente. Sair da posição de punitivismo, a gente tentar entender que a advocacia não é só, como a gente tinha tradicionalmente falando da academia, a formação daquele estudante para o litígio. Né? Então hoje a gente já parte para o consenso, já parte para tentar mediar. Por que não trabalhar sob uma perspectiva de um programa de compliance, de integridade, por aí vai? Por que não fazer isso? Eu vou esperar que a porcaria aconteça, né? Que o buraco se abra. Não, eu vou trabalhar de forma preventiva, exatamente. Quanto eu vou diminuir de gasto, de custo, na verdade, fazendo esse programa de integridade, esse programa de compliance, em relação a eu esperar uma judicialização. Então, isso tem sido levado muito em conta também quando a gente junta a CDTI com a academia,
para mostrar que a advocacia é muito mais do que a advocacia contenciosa. Na verdade, eu entendo que a advocacia em si seja muito mais a preventiva do que a contenciosa. A contenciosa, ela está ali para conter o dano que aconteceu, né? Então você vai diretamente no sistema não, no poder judiciário para tentar remediar uma coisa que já aconteceu. Mas se a gente trabalhar na perspectiva do sistema de justiça como um todo, é a prevenção. É onde entra a estratégia, é onde entra o uso da tecnologia nos escritórios de advocacia para identificar estatisticamente como é que aquilo ali seria resolvido dentro do judiciário, para não precisar judicializar e tentar fechar um acordo, porque vai sair mais barato, né, para aquela empresa, e aí vai sofrer menos dano financeiro, digamos assim, um dos exemplos, e por aí vai. Muito se falava, né, no início, no surgimento da tecnologia, da IA generativa, como uma ameaça, né, para o mercado, para os profissionais da área. E aí eu queria só pincelar aí dos dois pontos de vista, como é que isso tem acontecido dentro do escritório? Já houve essa desmistificação da questão da substituição da tarefa do advogado ou do próprio advogado por inteligência artificial? Como é que vocês estão vendo isso no mercado e no outro cenário também? Eu acredito que as pessoas estão em uma nova visão. Tá abrindo mais a mente para entender que a tecnologia ela não vai substituir os advogados. O advogado ele está na ponta, ele é o piloto da operação. O nosso objetivo como o setor de inovação é trazer ferramentas que eu libere esse advogado para ele desenvolver tarefas mais proativa, estratégica, entender o que é que vai acontecer naquele processo, quais são as estratégias a utilizar e o nosso suporte é como a peça, quais são as melhores peças, quais são os melhores caminhos, quais são as melhores estratégias. O advogado vai analisar, vai ver se faz sentido, vai devolver, não faz sentido, eu prefiro que melhore assim, que melhore naquele outro ponto, naquele outro ponto. E daí a gente trazer esse suporte para a operação, porque antigamente, né, há um tempinho atrás, você tinha que ir em um lugar chamado biblioteca. Então, Não é biblioteca não, viu? então você ia, procurava os livros para poder identificar qual era a melhor decisão. Eu tenho problemas com. Eu preciso de livro físico, também eu tenho, ainda trago esses resquícios. Então, você abria o livro, você sentia o cheiro do livro da biblioteca, e para poder você identificar qual era a melhor escolha e qual era o melhor trecho, qual a melhor jurisprudência para resolver aquele problema. Hoje não. Hoje você tem um arcabouço de informações em suas mãos. Mas aí traz aquele outro ponto, né? É tanta informação que eu não sei para onde eu estou indo. Qual é o caminho que eu devo seguir, né? Qualquer caminho aí, se você não sabe para onde vai, serve. Então, o nosso objetivo é, com a ajuda de um técnico, a gente dar todo o suporte de todas essas informações e organizar essas informações para que quando o advogado precise, ele não tenha todo aquele trabalho de fazer um monte de pesquisa, mas que a pesquisa dele esteja direcionada para aquilo que ele quer. E daí ele economize o tempo dele e utilize aquele advogado para estratégia. Ele não ser mais aquele advogado que está corrigindo, que está só fazendo aquele trabalho ali no automático. Não, a gente não quer mais esse advogado. A gente quer o advogado que veja que está ali, vai dizer, não, isso não faz sentido. Então, vamos alterar aqui essa estratégia. Pessoal, ó, cliente, vamos fazer uma reunião? Essa estratégia que foi indicada aqui, que já trabalhamos há mais ou menos um ano, não faz mais sentido agora. Porque mudou isso, mudou aquilo. O tribunal X, Y, Z está vendo o juiz, fulano, beltrano e cicrano, já não vê com os mesmos olhos. Precisamos de um novo posicionamento nesse tipo de processo. Então, isso é o nosso objetivo, é que o advogado consiga trabalhar de forma mais eficiente e proativa e que traga oportunidades
para o negócio dos nossos clientes. O nosso objetivo aqui é, quanto propósito, juntar o propósito do advogado, o propósito do escritório e o propósito do cliente. Alinhar tudo isso e gerar uma expectativa direcionada para que a gente otimize o resultado dele. Porque senão, fazer o básico todo mundo já faz. Até a IA. Fazer uma afirmação tendenciosa aqui, eu gosto de provocar. Então, o advogado, ele não vai ser substituído, mas o que não souber fazer o uso, esse aí está com dias contados. É importantíssimo que tenha esse senso crítico de dizer assim, como é que funciona isso? Gente, curiosidade é tão interessante, é tão bom quando você pega alguma coisa. Eu particularmente acabo, às vezes eu travo, porque eu preciso voltar 3 pontos atrás do que eu estou fazendo. Porque fazer por fazer, eu acabo travando porque eu não consegui entender como chegou ali. Se eu não consigo entender, eu faço, meu Deus, e se esse caminho não for certo? Se o caminho certo for o outro? E se o caminho esse aqui? Então, assim, é importantíssimo ter essa curiosidade de como chegou ali. É fundamental isso para o nosso crescimento como ser humano. Até para você explicar, né? Então, O que aconteceu. E às vezes, quando você faz, vamos treinar a equipe. Como é que você vai treinar? Não treina. Se você só sabe o final, se você não sabe qual o caminho. Não treina. E aí é muito interessante, Elaine, você trazer isso, porque na verdade você pede criticidade, estratégia e criatividade, que teoricamente não são características de um estudante de direito tradicional. Não ensinam isso. Não ensinavam isso, porque não fazia parte do desenvolvimento de um advogado, né, advogada, tinha criatividade, mas não tinha, enfim, a gente tem hoje em dia essa busca, para além de unir esses 3 pontos, né, porque individualmente a gente conseguia trabalhar com isso, eu precisava de uma pessoa crítica dentro do direito, desde que mundo é mundo, mas não necessariamente estratégico, não necessariamente criativo. Hoje em dia eu preciso unir essas 3 atrelado ao uso da tecnologia, porque senão não fica. E entender que a tecnologia é uma ferramenta. E sempre vai ser uma ferramenta, senão você necessariamente vai ser substituído. Entende? Perfeito. Bom, eu acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Queria agradecer aí a participação de Elaine Ferreira, que é daqui da casa, mas que veio aqui, disponibilizou o tempo aqui para falar um pouco do tema com a gente. Paloma Saldanha, que eu fiz uma apresentação bem curtinha, né, no começo, mas que tem aí um vasto currículo aí. A Paloma, ela é professora e pesquisadora permanente do programa de pós-graduação em Direito e Inovação da Universidade Católica, aqui de Pernambuco. E também vice-presidente da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB Pernambuco, além de escritora, professora e... Um monte de coisa aí, né? Um monte de coisa, empresária, consultora, como ela mesmo colocou. E veio aqui ajudar a gente, abrilhantou aqui o nosso debate com muita propriedade do tema, né? Com muita autoridade. Queria agradecer aí eu que agradeço, a presença. Cara. Bom, a gente vai ficando por aqui. Esse é o nosso 2º episódio do nosso podcast Estratégia e Direito. Acompanhe a gente nas redes sociais e fica ligado que vem muita novidade por aí. Estratégia e Direito, um podcast do Rueda e Rueda Advogados.